Você está começando agora e está pensando em jogar de EK, mas não sabe como é? Se liga nesse vídeo que você vai saber tudo sobre o que eles são, como caçam e o que fazem. Vem comigo! O Knight é uma classe de guerreiro forte e resistente que pode levar muito dano e proteger seus aliados. Ele é o melhor em combate corpo a corpo e pode causar dano físico e elemental. Os benefícios de ser um Knight incluem avançar mais rapidamente em habilidades de corpo a corpo, avançar rapidamente em habilidades de defesa, ter a melhor capacidade de todas as vocações, receber mais pontos de vidas a cada level, ter regeneração rápida de vida, ser a vocação mais fácil de dominar as técnicas. Em níveis mais elevados, um Knight se torna um verdadeiro tanque de guerra, podendo facilmente bloquear várias criaturas ao mesmo tempo. As desvantagens de ser um Knight incluem ter regeneração lenta de mana, avançar o Magic Level a uma velocidade extremamente lenta, ter uma menor quantidade de mana em relação às outras vocações, usar pouca variedade de runa devido ao baixo Magic Level, aprender poucas magias e não poder fazer runas, e depender de bons equipamentos. No geral, o Knight é uma classe poderosa e versátil, que pode ser uma boa escolha para jogadores que procuram um guerreiro forte e resistente. No entanto, é importante estar ciente das desvantagens da classe, como a lenta regeneração de mana e baixa quantidade de mana. Temos 3 tipos de skill para Knights, que são Sword, Axe e Club, mas tome muito cuidado na hora da escolha para não se arrepender mais tarde, pois cada arma tem suas diferenças. Mas agora que você já sabe o básico do EK, vamos nos aprofundar um pouco mais na vocação. Esta, na minha opinião, é a melhor vocação para aprender a jogar, pois você não precisa gastar mana e nem flechas, o que faz você não se preocupar tanto com a economia dentro do jogo. Me refiro pela situação que nas outras vocações você sempre precisa comprar algo para ir caçar. O EK não, com sua armadura e arma pode ir para Hunt sem gastar nada, sendo assim uma das melhores vocações para farm, pois sua alta capacidade faz durar mais tempo nas hunts, evitando desperdício de tempo, e por ter armas elementais como gelo, energia e fogo, entre outras, fica ainda mais fácil encontrar uma hunt. O EK ele tem 3 viradas de chave, mas o que eu quero dizer com isso? A primeira virada de chave para quem começou do zero é no level 90, com a entrada da magia Eshorigan. A segunda virada é quando atinge o level 300 com a magia Eshura Medico, além dos itens Falco se você puder comprá-los. E a terceira é no level 400 com as armas bis, se você puder comprá-los também, pois as armas com 3 slots são simplesmente a melhor opção. Outra coisa que você precisa saber é que a função do EK é sempre tancar, ou seja, quanto mais forte você for, melhor será a XP e o Profit, tanto solo quanto em PT. Isso quer dizer que você sempre terá que se preocupar em comprar novos itens e manter todos sempre imbuídos. Manter seus itens sempre atualizados com o seu level é muito importante, refletindo na sua XP e no seu Profit durante a hunt. Ótimo! Agora já sabemos tudo sobre a parte técnica de ser EK. Mas e como é jogar de EK? Antes de qualquer coisa, saiba que suas hotkeys são muito importantes a partir de agora. Então coloque sempre as mais importantes de maneira que você consiga usar o mais rápido possível. E use sempre o que chamamos de rotação de magias. Seria uma ordem de magia para você entrar no automático e não ter perigo de errar. A sua rotação de magia é importante demais na hora de se curar. Isso se você usar imbuements. Se você errar e não bater na hora certa, você vai ver sua vida baixar mais do que o normal e terá que usar uma poção ou até mesmo ter que usar um SSA ou um White Ring. Veja bem, esses são equipamentos importantíssimos para você colocar em uma hotkey de socorro. Vou dar um exemplo. Eu uso WASD para jogar. Meu SSA fica nas aspas e o Mighty Ring no mouse para que eu possa usar os dois ao mesmo tempo. E quando você deve usar esses itens, você não joga com eles o tempo todo. Estes são itens de socorro. Aquele momento que você acha que vai morrer, aquela hora que você bate uma head ou errou demais as magias de ataque e agora está sofrendo para fazer a vida voltar ao normal. Vamos imaginar 2 situações. A primeira é você caçando solo, principalmente no começo. Você terá que tomar muito cuidado com a quantidade de bichos que você vai lourar. Sempre comece com poucos bichos e vá aumentando conforme sente confiança. Use sua rotação de magia evitando erros para controlar a hunt. Marque os lugares onde você irá parar
e onde deve ir para maximizar a sua XP e o Profit. Você vai ver que a dificuldade do EK está na cura, pois suas poções são limitadas e a magia cura muito pouco. Então você terá que combar tudo. Foque na magia de cura primeiro, não sendo o suficiente, use a magia e poções. Se não for o suficiente ainda, lembre do SSI Might Ring, mas não esqueça de continuar usando a magia de cura e a poção de vida. A partir do momento que você já tem level para fechar uma box, 8 bichos em volta, nunca entre sem mana, pois como falei antes, a rotação de magia de ataque é tão importante quanto as magias de poções de cura, aquela velha história, a melhor defesa é o ataque. Pronto, a segunda situação é caçar em PT. Agora vem a parte de tirar o cabelo de quem ainda tem. Caçar em PT, as coisas ficam um pouco mais complicadas em certos pontos, pois você vai precisar confiar um pouco na cura do ED e no suporte do MS. O uso do SSI e Might Ring são muito importantes, pois na maioria das situações a sua cura não é o suficiente para te manter vivo. Isso quer dizer que você ainda vai continuar usando magias e poções de cura. O que muda é que ao invés de curar com poções mais caras, você pode usar umas opções mais baratas até que a vida chegue em algum ponto que você julgue certo trocar a poção por uma mais cara. Por exemplo, você está com a vida no verde. Se o Eshuraiko está dando conta junto com o ED, ok. Agora sua vida entrou no amarelo e o Eshuraiko com o ED não estão dando conta de voltar para o verde. Hora de usar uma poção de vida. Tudo depende de onde você está caçando e a força dos bichos. Caso seja algum lugar tranquilo, use duas poções. Uma para quando entrar na amarela, a mais barata, e a outra quando estiver entrando na red, a mais cara. Se este for o caso, já fique esperto no kit socorro. Não falamos ainda sobre isso, mas temos também as foods. São comidas que enchem sua vida toda ou grande parte. Dependendo do seu level, é muito importante o uso delas, por mais caras que elas sejam. O seu tempo, a XP e o skill são mais importantes e muito mais caros. Para usar elas, a regra é a mesma da SSA e Might Ring. Se precisou usar o kit socorro, talvez seja uma boa opção para usar as foods também. Durante a hunt, você terá que se posicionar. A melhor forma de fazer isso é ter noção de onde os mages param para atacar, e sempre que possível deixar um espaço bom para eles. Em algumas hunts você terá que trapar a passagem dos bichos com o uso de Magic Walls. Isso vai ser tudo ensinado pela PT, desde que você seja claro e diga que está aprendendo e está disposto a aprender. Então não se preocupe com isso, apenas saiba que você terá muito a aprender ainda. Durante a hunt você é o primeiro a pegar o loot, então treine clicar em volta do seu personagem para acelerar esse processo. Isso não quer dizer que a função é única sua. As outras vocações também podem dar aquela passadinha, não é mesmo? Mas isso depois que você já pegou a grande parte do loot também, né? E nunca dependa 100% do ED. Se ele usar o Eshurasil, que é a magia para curar você, ele não consegue se curar por um turno, ou seja, ele pode ficar sem vida nesse meio do caminho. E na hora que ele se curar, vai perder um turno de cura em você. Então pode acontecer de você ficar sem cura por alguns momentos durante a hunt. Ufa, acabou a hunt. Você não errou nenhum turno de ataque, se curou certinho, praticou o uso de colares e rings, usou o máximo de proteção possível, parou em lugares bons para os mages usarem suas magias de ataque, você virou um monstro. Agora vem a parte chata. Você pegou a maior parte do loot. Isso quer dizer que você terá que dividir o loot com a galera. Temos hoje o Party Hunt, que mostra o quanto cada um pegou e gastou. Os valores estão de acordo com o market ou o Ciclopédia do líder da PT. Então configure certinho os valores. É só ver os itens que caíram durante a hunt, abrir o Ciclopédia e marcar o valor correto do item. Confira sempre o valor do market e o do NPC e use sempre o maior valor para não enganar ninguém. Para colocar o valor que você quiser no item, é só colocar na caixinha do meio e lá no Party Hunt selecionar a opção líder que tem dentro dos 3 risquinhos no canto da janela. Uma boa opção para fazer essa divisão é só você copiar o Party Hunt, cuidado para não resetar antes de copiar ou os caras vão querer o seu pescoço. Vá até o site que está na descrição e colar lá. Tem opções como tirar membros e adicionar gastos. Feito isso, você vendeu os itens da hunt, pagou a PT, seu trabalho está concluído. Agora você já sabe tudo sobre o EK. Quem ele é, como age, o seu lado bom e o seu lado ruim. O que tu achou? Me conta aí nos comentários. Você gostaria de adicionar alguma coisa? Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Aqui pela, o vídeo acabou, mas não fique triste.